Bom dia a todos. Ok, queridos, hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 5. E, pela graça de Deus, nós teremos dois momentos. E eu espero, pela graça de Jesus, que a gente consiga entender detalhe por detalhe. Eu vou pedir mais uma vez que quem tiver com lápis ou caneta, pega aí para anotar algumas coisas na Bíblia, grifar algumas palavras que nós vamos usar bastante, tá bom? Então vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar. Eu vou me colocar de joelho, mas se você quiser pode permanecer sentados, tá bom? Oremos então para a palavra do Senhor. Oremos. Pai querido e de misericórdia, muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio que temos, ó Pai, de termos a sua palavra aberta nesse momento, meu Pai. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo que inspirou os profetas a falarem, o mesmo Espírito abra o nosso entendimento para as Escrituras, meu Pai. E que tudo que nós vamos ouvir aqui, Senhor, que vamos estudar, não entre apenas no intelecto, meu Deus, mas que entre verdadeiramente no coração, Senhor, para que molde a vida de hoje em diante para sempre, meu Deus. Isso te pedimos, crendo que nossa suficiência vem de Deus. E muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Capítulo 5, verso 1. Vamos ler juntos aí. Todos acharam aí o capítulo 5? Ok. Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos verso por verso. Primeiro, quando é que uma situação necessita de paz? Quando há o quê? Tribulação, o que mais? Confusão, angústia, o que mais? Desespero, enfermidade. Mas se você for pensar num contexto geral, entre duas partes, o que está acontecendo entre duas partes quando precisa haver um acordo de paz? Guerra. Pronto. Então, a Bíblia diz que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso significa que nós estávamos em guerra com Deus? Deus estava em guerra conosco? Não. Nós estávamos em guerra com Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas más obras, por causa do nosso entendimento maligno. Então, não é que Deus ele está virado conosco, ou seja, sendo nosso inimigo. Mas qual era o problema? Nós estávamos em desarmonia com Deus. Deus ele se ira contra o pecado, isso é verdade. Mas Deus nunca foi inimigo do ser humano. O ser humano se colocou em inimizade para com Deus por causa das suas obras más. Mas Deus, sendo nós ainda ímpios, o que a Bíblia diz? Morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos entender então. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que quando você é justificado pela fé, você tem paz com Deus. Veja só. Ter paz com Deus, queridos, talvez é justamente isso. Nós vamos ver que essa frase aqui, ela diz muito mais do que apenas assim, estou em paz com Deus. Não. Vou dar um exemplo. Você já viu ou você já foi uma pessoa que mesmo na igreja já teve dissensões com os irmãos? Ou você vê, por exemplo, pessoas que não, mesmo frequentando a mesma igreja e estão morando perto, não se falam? Por qual a causa disso? Talvez você pode dizer assim, não, a causa é porque fulano uma vez falou alguma coisa pro outro ali, ele não gostou e ele está chateado e até hoje não se resolveu. Ou então você olha e diz assim, não, a causa é porque fulano tem um temperamento assim mesmo, ele é assim mesmo, ele é assim com todo mundo. Mas hoje nós vamos bater um raio-x em cada situação. E aí você vai perceber biblicamente onde é a raiz de todo problema. E a raiz de todo problema, queridos, a gente acabou de ver. E a gente vai agora destrinchar isso para que você possa perceber isso de forma clara para que isso não aconteça na sua vida. Veja o que a Bíblia diz. Justificados pela fé, temos o que com Deus? Pronto. Então, uma pessoa que é justificada, ela tem paz com Deus. Vamos agora para o livro de Efésios, para a gente entender a profundidade do que é essa paz com Deus e como isso afeta a nossa relação diária com as pessoas. Verso 11. Efésios 2:11. Efésios 2:11. Nós vamos ler do 11 até o verso 14, por enquanto. Ok? Vamos continuar lendo aqui. Diz assim: Portanto,
Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio... Vamos parar aqui. Queridos, isso aqui eu peço que vocês anotem muito o que eu vou falar agora. Por quê? Olhe para sua Bíblia aí, que provavelmente, quantos aqui, quando olham para o verso 14, na sua Bíblia está escrito assim, ó, o qual de ambos os povos... Quantos aqui tem essa tradução que está assim? Levanta a mão para eu ver rapidinho. Você reparou aí, onde tem ambos os povos, que a palavra os povos está em itálico? Por que está em itálico? Essas, normalmente, quando você lê sua Bíblia que você lê palavras em itálico, é porque essa palavra não pertence ao original, certo? Ou seja, foi acrescentada. Ellen White, ela fala sobre isso, acho que é a história da redenção, que Deus mostrou ela em visão, né? Que houve homens no passado que acrescentaram frases ou palavras na Bíblia que eles achavam que isso ia ajudar no entendimento do texto. Só que, claro, isso não vai alterar, né? Deus, na sua santa onisciência, ele não permitiu que os homens fossem muito além. Então, mesmo que essas palavras estejam aqui, elas não vão alterar o sentido completo. Mas é muito importante você saber que essas palavras que você vê na sua Bíblia em itálico é porque não existiam no original, ok? Agora, veja só. Por que então é importante? Porque nesse caso em específico aqui, o entendimento, né? Claro, a sociedade, o pessoal que fez a tradução para o português, eles acrescentaram aqui, nessa tradução aqui, a palavra os povos. Só que nesse caso, queridos, aqui é extremamente importante a gente entender a diferença quando você tira a palavra os povos, porque você vai ver que vai mudar muita coisa. Por qual motivo? No verso 14, olha o que a Bíblia está dizendo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Quando você lê isso aqui, naturalmente, o que você vai pensar? Ambos os povos fez um. Quem são esses povos que ele está falando aqui? Judeus e gentios. Então, quando você lê isso, de primeira vez, dá a entender que essa paz que ele está se referindo no verso 14 é a paz entre judeus e gentios. Ou seja, Jesus veio para estabelecer paz entre os povos, entre os judeus e gentios. Será que esse foi o motivo principal da vinda dele? Mas vamos continuar. Verso 15. Na sua carne desfez a inimizade. Qual inimizade? Entre judeus e gentios? Aí que tá. Por isso que A.T. Jones, na Conferência Geral de 1895, ele vai tratar sobre isso aqui. Porque o correto, queridos, no verso 14, é porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. A primeira coisa, diga, minha irmã. A tradução do meu esposo tá dentro. Ambos, né? Maravilha. Perfeito. O qual de ambos fez um. Por quê? Porque no verso 14, primeiro ele vai tratar do que Cristo fez na vertical. E nos outros versos ele vai tratar o que Cristo fez na horizontal. Então o verso 14, quando a Bíblia fala o qual de ambos fez um, quem são esses ambos que Deus fez um? Deus e o homem. Ok? Então, queridos, isso aqui é de extrema importância. Eu peço que até que vocês anotem, se vocês estiverem anotando. Você faz um risco embaixo da palavra ambos e escreve do lado assim, ó, Deus e o homem. Vocês vão ver a importância disso aqui. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, de Deus e o homem, fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. O que significa isso? O que significa isso? Que ele derrubou a parede de separação que estava no meio e na sua carne desfez a inimizade. Vamos entender isso em Romanos capítulo 8. Segura aí em Efésios, vamos voltar para Romanos 8. Isso aqui é muito importante para esse início do capítulo 5. Romanos 8, verso 3. Romanos capítulo 8, versículo 3.
Sempre normal. Agora que vocês vão estar bem familiarizados, a gente precisa mais de Todos acharam? Romanos 8, verso 3. Diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado onde? Na carne. Vamos entender isso de forma prática. Jesus Cristo, quando ele desceu a este mundo, ele tomou a nossa carne, esta carne como nós temos. E como ele tomou essa carne, a carne do pecado, como a Bíblia diz, qual era o grande problema? Adão, quando ele foi criado, Ellen White fala que ele podia formar caráter por si mesmo, né? Ele tinha esse poder. Mas quando Adão pecou, ele não tinha mais esse poder. Ele não tinha mais como formar caráter por si mesmo. A sua natureza agora estava enfraquecida, né? Estava fraca. E agora só havia uma possibilidade. Se Adão se submetesse completamente para que outro caráter fosse imputado a ele. Porque pelo próprio caráter dele, ele não podia mais entrar no céu. Qual a maior prova disso? Deus colocou anjos ali, né, na porta do Éden, para que Adão não entrasse novamente. Por qual motivo Adão não podia entrar? Porque se ele entrasse ali com a natureza que ele tinha agora, e com o caráter que ele tinha e com o começo da árvore da vida, ele pecaria para sempre, né? Imagine a eternidade sofrendo. Então, só que qual era o grande problema? O problema, a Bíblia diz que o problema estava na carne. Então, queridos, o grande problema do grande conflito no homem está onde? Na carne. Então, o problema é que o homem não consegue fazer a vontade de Deus está na carne. Para Deus resolver o problema, foi o que Deus fez? Enviou o seu Filho para habitar em quê? Na carne. O Verbo se fez carne. Porque o problema estava na carne. Quando ele diz assim, ó, a lei estava enferma pela carne, não é que a lei tem problema. Não é que a lei de Deus tem algum problema? Não foi essa justamente a acusação de Satanás? Então, a lei não tem problema. Onde está o problema que a lei não consegue ser guardada? Na carne. Então, Satanás alegou, Ellen White fala isso, acho que é na Signs of the Times, 1896, ela fala assim, que Satanás alegou que nenhum descendente de Adão conseguiria guardar a lei. O que Deus fez? Enviou o seu filho nesta carne para que ele vivesse a vida do Pai nele, para provar para todos os seres humanos que é possível viver em carne como a nossa, sem transgredir nenhum mandamento. E ficou provado para todo o universo que é possível. E hoje, Cristo está aqui dizendo a cada um de nós, se você abrir o seu coração para que eu viva em você, aquilo que eles viram em mim, em Nazaré e na Galileia, eles vão ver em você. Então, por isso que Jesus desfez a inimizade. A inimizade consistia na nossa própria carne. Nós, quando o pecado... A Bíblia fala que nós estávamos debaixo do reino do pecado. Quando o pecado falava, faça isso, nós íamos lá e fazíamos. Quando o pecado mandava fazer qualquer outra coisa, nós íamos lá e fazíamos. Mas agora, essa inimizade foi destruída por Cristo Jesus. Não existe mais, preste atenção nisso, não existe inimizade mais entre você e Deus. Se você crer nisso e aceitar isso pela fé, isso se torna uma realidade agora para você. Porque a Bíblia diz que já não há mais. Não existe mais inimizade entre você e Deus. Mas vamos continuar. Então, já que Jesus desfez essa inimizade, e veja que profundo isso. Olha para o capítulo 5 agora. Capítulo 5, verso 1. Perdão, capítulo 5 ainda não. Capítulo 8. Romanos. No finalzinho ele diz assim, ó, verso 4. Por que Jesus condenou o pecado na carne? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Jesus desfez a inimizade para que aquela justiça que é de Deus se cumprisse em quem? Em nós. E qual vai ser o resultado disso? Agora volta para Efésios, capítulo 2, que a gente estava lendo. Veja como uma coisa vai se conectando perfeitamente com a outra. Olha só, Efésios capítulo 2. Já vimos que Jesus derrubou a parede de separação. Por isso que a carne de Jesus foi rasgada. O problema estava na carne. Verso 15. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois quem?
de Deus e do homem. Lembra-se que nós estamos ainda falando aqui da relação vertical. De Deus e do homem, um novo homem fazendo a paz. Aí, Jones, na conferência, ele fala, agora que ele estabeleceu a paz vertical, quando chega no verso 16, ele vai passar para a parte horizontal. Veja só agora o verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Quem são esses ambos que vão ser reconciliados com Deus? Os judeus. Agora é a relação horizontal, entendeu? Então, no verso 14 e no verso 15, olha que coisa tremenda isso, queridos. Só existe paz entre judeus e gentios, e os gentios com Deus, se de forma individual houver paz do ser humano com Deus. Sabe o que a Bíblia está mostrando? Enquanto cada pessoa de forma individual não estiver justificado pela fé, não estiver verdadeiramente vivendo a paz com Deus, sempre vai ter dissensão. Veja que para haver, não existe, queridos, olha, por mais que haja hoje diplomacia no mundo, por mais que haja tratados de paz, só a única maneira de haver paz entre seres humanos é uma só. Quando um ser humano é justificado pela fé. Se não houver justificação pela fé, se um ser humano não estiver em paz com Deus, ele nunca vai estar em paz com seu próximo. Nunca. É isso que Efésios está mostrando. Primeiro, Jesus veio para derrubar a inimizade entre você e Deus. Depois, ele vai quebrar as barreiras entre você e o seu próximo. Enquanto você não encontrar paz em Deus, você vai sempre ter problema com o seu próximo, falar mal do seu próximo, pensar mal do seu próximo, cogitar o mal. E quando isso acontece, essa é uma evidência clara que você não tem paz com Deus. É por isso que hoje você vê pessoas da mesma igreja que não se falam. Pessoas da mesma igreja que falam mal dos outros. Por que é tão comum a gente ver isso? Porque as pessoas não encontraram a paz com Deus. O problema não é o irmão. O problema é que eu não entendi como ter paz com o meu Deus. Porque se eu recebesse a paz que há em Cristo Jesus, essa paz transbordaria para o meu próximo. É isso que Efésios está mostrando. Por isso que Paulo ele faz questão de mostrar a relação vertical da sua paz com Deus e depois ele diz, agora para reconciliar judeus e gentios com Deus. E você estando agora reconciliado com Deus, naturalmente você é reconciliado com seu irmão. Amém. Deu para entender? É por isso, queridos, que para haver paz verdadeira, deve existir a justiça. Não existe paz sem justiça. Sem a justiça de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para a pessoa, digamos que você teve um problema com alguém. Você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, não, tá tudo bem, eu te perdoo. Mas, na verdade, dentro do seu coração não existe paz. E por que não existe paz no seu coração? Porque não há justiça. O efeito da justiça será paz, Isaías diz. Então, sem a justificação pela fé, só há tratados de paz. Então isso é muito importante. Por isso que o verso 1 do Romanos 5 fala, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, enquanto não houver a justiça de Cristo reinando no coração, não vai haver verdadeira paz. Vai haver aquele sentimento de que você quer suplantar aquilo, porque talvez aquilo, você sabe que aquilo não deveria fazer parte de um cristão. Mas quando você desnuda a sua alma diante de Deus e diz, Senhor, eu sou tudo isso, e você fala verdadeiramente a Deus tudo o que você está sentindo, você vai ver que o próprio Espírito Santo, a Bíblia diz em Romanos 5, a gente vai ver, que o próprio Espírito Santo vai derramar o amor de Deus em seu coração. Percebe? Então, para que haja verdadeira paz, por isso que não adianta, as nações, olha que coisa interessante, quantas nações que nós vemos no mundo já fizeram tratados de paz? Mas, mesmo com esses tratados de paz, elas deixam de fazer guerra? Não. Se você for olhar, por exemplo, nações como a Rússia tem tantos tratados de paz com alguns países, e mesmo esses países que ela tem tratado de paz, se você for ver, ela manda aviões lá para dentro, aviões de guerra. Mas não está em paz? Não estava tudo tranquilo? Por que mandar avião de guerra lá para dentro se você está com um tratado de paz? Por quê? Porque não existe paz no ser humano se não houver justiça. Então isso é muito importante.
Então, no capítulo 5, verso 1, ele diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora vamos continuar aqui. Capítulo 5, verso 1. Agora vem o verso 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que significa isso? Vamos entender isso aqui. Primeiro, ele disse que nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 2, ele diz assim, ó, pelo qual, ou seja, através de Jesus, temos também entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por que se gloriar na esperança da glória? O que é glória, queridos? No livro Maior Discurso de Cristo, o Espírito de Profecia fala o que é glória. Ela diz assim, ó, a glória de Deus é o seu caráter. Então, quando a Bíblia fala que por meio de Jesus nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, significa que por meio de Jesus, quando você é justificado pela fé em Cristo, você entende e se alegra, por isso que nos gloriamos. Você se alegra no fato de que, apesar de você ter perdido o caráter de Deus por causa de Adão, em Cristo Jesus, a glória de Deus retorna para você. Você entendeu isso? Por isso que ele diz, nos gloriamos, nos alegramos, porque antes eu guardava um monte de coisa no meu coração, agora não mais. Porque antes eu era uma pessoa assim, 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 agora Cristo não é mais, porque aquela pessoa morreu. Quando Gálatas 2:20 fala assim, ó, já estou crucificado com Cristo, perceba que Paulo não está falando serei crucificado com Cristo. Ele usa o presente, já estou. Isso é uma pessoa que tem consciência de que Jesus verdadeiramente morreu e isso é verdade. Ele não está esperando um dia ouvir uma pregação e dizer, pai, aquela pregação me fez morrer em Cristo. Não, isso pode acontecer em uma pregação também, mas você pode ter esse privilégio hoje. Nós precisamos aceitar que isso é verdade. Então, quando ele fala, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, é porque Deus está dizendo, olha, agora que você foi justificado, aquele caráter que Adão perdeu no Éden está restaurado para você. Você não vai precisar chegar à nova terra. Por isso que ela diz, se quereis ser santos no céu, precisais ser santos na terra. Olha o que ela está dizendo. A santidade que você vai ter eternamente, você tem que ter aqui. Sem você entender a justiça de Cristo, você fica nervoso, com medo. Por quê? Você vai ler o Espírito de Profecia e você vai ver aquele texto lá de Testemunho Celeste, volume 2. Ela diz assim, ó, que Deus não vai colocar o seu selo sobre a testa de homens e mulheres, o quê? Impuros. Ela diz, o caráter de Deus, ela fala assim, ó, se houver uma mancha, quem lembra quais são as palavras que ela usa? São 3 palavras específicas. Mancha, mácula, mas tem uma coisa que às vezes pega na roupa. Nódoa. Aí você lê esse texto e fala assim, meu pai, se não houver uma mancha, mas eu não vejo uma nódoa em mim, eu vejo um abismo. E aí você lê aquele texto e você fala assim, rapaz, como é que eu vou conseguir alcançar isso aqui? Tem tanta coisa para eu mudar. Aí vem Romanos 5 e diz assim, ó, agora que a justificação ocorreu, você se gloria na esperança da glória. Porque o caráter não é algo que Deus olha para você e fica esperando você correr para alcançar uma coisa. Porque muitas vezes, isso é muito interessante, quando você ouve, por exemplo, a natureza de Cristo, independente de como a pessoa crê, as pessoas muitas vezes, elas podem chegar e dizer assim, Cristo venceu. Agora Deus espera que você vença. Cristo provou que é possível, agora é sua vez. E agora você vai dizer, bro, se Cristo conseguiu, eu também consigo. Será, queridos? Não, queridos. O que a Bíblia está dizendo é que ele é a esperança da glória.
Ele é a esperança da glória. Então, por isso que ele fala, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Ele está dizendo assim, ó, o ouro já está pronto, o caráter já está pronto, a vida de perfeição que você precisa já está pronta. O que você precisa é ter um espírito receptivo, porque eu sou a esperança da sua glória. Percebe? Então, por isso que Colossenses 1:27 fala, o mistério de Deus é Cristo em vós, a esperança da glória. A única esperança de ter a glória de volta para você não é você ficar se esforçando pelos seus próprios esforços para alcançar aquela glória de Deus. Não tem como. Cristo é essa esperança. Aí você pergunta, mas irmão, como que no dia a dia eu vou conseguir estabelecer isso? Porque pode ser que eu já ouvi falar sobre isso, mas continuo vivendo a mesma vida. Queridos, olha como a frase é clara, mas nosso entendimento ele é tão fraco. Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é a única maneira de ter a glória de Deus de volta? Cristo. Se é Cristo a única maneira, significa que você precisa de quê? De Cristo. Aí você fala, mas eu já me entreguei a Cristo. Mas diariamente você precisa se alimentar de Cristo. Diariamente você precisa se entregar a Cristo. Isso significa comunhão, consagração. Queridos, ainda que você ouça 20 milhares de pregações, se no seu dia a dia não há um verdadeiro entranhar-se em Cristo, não vai adiantar de nada. Se você entender toda a teoria da mensagem, mas isso não fizer sentido na sua prática diária, não vai adiantar de nada. Lembre-se que quando você vai para a terceira mensagem angélica, olha que coisa interessante. Para que nós estamos falando do verso 2 da esperança da glória. Mas esse mesmo que é a esperança da glória, olha o que a Bíblia fala sobre ele em Apocalipse 14. Olha a figura que ele traz, olha a imagem que ele traz do Cordeiro. Apocalipse 14, verso 9, diz assim, ó, e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Pare para pensar. O lago de fogo, queridos, não vai ser simplesmente um local que, por exemplo, Deus vai a gente sabe, né, que vai descer fogo do céu, vai consumir os ímpios. Mas você já parou para pensar que a Bíblia está dizendo que as pessoas que estarão no lago de fogo, elas irão queimar diante de quem? Diante dos santos anjos e diante de quem? Do próprio Cordeiro. E você acha que essas pessoas que vão estar queimando, elas vão olhar para o Cordeiro e dizer assim, não, me tira daqui, por favor, não é justo. Elas vão falar isso? Muito pelo contrário. Antes do fogo descer, qual é a última frase que elas dizem de acordo com o grande conflito? O que é que elas vão fazer? Jesus vai aparecer para elas e quando elas olharem aquele semblante, o que vai acontecer com elas? Elas vão olhar e dizer assim, realmente, o Senhor fez tudo. O Senhor me deu tudo. Não tinha por que eu me perder. Mas é justo, Senhor. É justo. E quando eles reconhecem, e o próprio Satanás vai reconhecer, desce fogo do céu. Na presença do próprio Cordeiro. E você acha que Cristo naquele momento vai olhar e dizer assim, não deveria acontecer isso? Não. Qual foi a frase de Cristo? Apartai-vos de mim, malditos. Eles rejeitaram o convite da misericórdia. E veja, nós vamos ler palavras fortes aqui, mas isso aqui é uma realidade. Vamos ler Provérbios 1.
Olha o que o próprio Deus vai dizer já diz para essas pessoas. Provérbios capítulo 1. Por isso que Romanos 5:2 ele fala que ele é a nossa esperança da glória, porque sem ele, olha só qual vai ser o nosso destino. Veja só, para aqueles que rejeitam o conselho. Lembre-se que para Laodiceia ele fala, aconselho-te. Entretanto, Provérbios 1:24, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte, Deus está dizendo que vai fazer o quê? Me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Então a Bíblia está dizendo que a única esperança que nós temos da glória de Deus é Cristo. Mas Cristo, em Provérbios 8, a Bíblia apresenta Cristo clamando todos os dias, saindo pelas ruas. Até quando, ó nécios? Até quando vocês vão amar a necessidade? O que significa isso, queridos? Vamos trazer para a prática, porque a gente lê muitas coisas na Bíblia e a gente não consegue trazer para o nosso dia. Vamos trazer isso para o dia a dia. O que é ser nécio? Uma pessoa tola. Mas na parábola das virgens, elas eram tolas por quê? O que faltava para elas? Faltava o azeite. Faltava a porção dobrada. Faltava... Ellen White fala até que elas buscavam as escrituras. Elas não eram hipócritas. Ellen White fala isso. Elas não eram hipócritas. Eram pessoas que buscavam. Mas não tinham o quê? Exatamente. Não tinha aquele entendimento das escrituras de forma que a Bíblia entrasse nelas para que aquilo fosse uma realidade viva nelas. E quando a Bíblia fala de rejeitar o conselho, de você não ouvir a voz do Senhor, sabe o que isso significa? Anote aí, ó, Testemunhos para Ministros, por favor. Testemunhos para Ministros, capítulo 66 e 67. Você vai ler esse capítulo, e ali você vai ver que esse capítulo é uma fala de Satanás. Ellen White registrou, né, a fala dele. E tem um momento que ele diz assim, ó, capítulo 66 e 67. Você vai ver, queridos, que Satanás chama Roma de braço direito da nossa força. Ele diz o seguinte, quando nós quando nós usarmos o braço direito da nossa força, ele diz assim, ó, pelo temor de que lhes falte alimento e vestuário, ele está falando sobre o povo de Deus nos últimos dias. Ele diz assim, ó, pelo medo de que lhes falte alimento e vestuário, muitos que estão do lado de lá passarão para as nossas fileiras. Aí ele diz, vão e façam com que eles se encham de terras, de preocupações, de tudo. Por que Satanás fez isso? Porque justamente Satanás ele sabe que não tem como você pode repetir milhões de vezes Cristo em vós, esperança da glória, Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós. Mas o que é Cristo em vós? É Cristo, a palavra de Cristo habitando em você, de forma que quando os anjos olharem para você, eles vão ver o texto bíblico na prática. Mas como é que você vai viver o texto bíblico se aquele texto bíblico não está entranhado em você? A palavra de Cristo, queridos, ela traz o próprio Cristo para o seu coração. Então, quando a Bíblia fala de Cristo em você, ou seja, a única esperança da glória é se diariamente isso aqui, você tomar tempo para a Bíblia. Você tomar tempo para a oração. Do contrário, ainda que você ouça milhões de pregações, nada vai ser suficiente. Do contrário, quando surgirem as intempéries da vida, quando surgirem coisas para tocar no seu temperamento, quando surgirem coisas para tocar no seu orgulho,
na sua inveja, na sua cobiça, você não vai resistir. E detalhe, nós precisamos, amados, nos gloriar nessa esperança. O que é gloriar? Se alegrar. Se alegrar. Como assim? Como é que eu vou me alegrar se eu tenho tanto pecado? É tirar os olhos de você. Para mim, uma das coisas mais libertadoras que o ser humano pode ler é a mensagem do Terceiro Anjo de 93, quando ele fala assim, ó. Imagine que você tem o pecado da mentira. E aí você mente, aí você descobre que Deus já providenciou a sua salvação, como a gente viu ontem, né? Que em Cristo Jesus, nossa salvação está o quê? Você lembra da frase que o Davi mostrou aqui de animais? Nossa salvação está... Isso. Completa. Aí você lê e fala assim, mas minha salvação está completa, mas eu minto todo dia, eu minto sempre. Tá. Ou sei lá, eu tomo o nome de Deus em vão sempre. Aí você se pergunta, como que vai mudar essa situação na minha vida? Queridos, sabe o que Jones fala no 93? Ele diz assim, ó. Aqui está você e aqui está Cristo. Você fala palavrão todo dia. Um exemplo, né? E você fala palavrão. Aí, digamos que você é jovem. Vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa tem a minha idade. E os pais dessa pessoa são cristãos. Só que essa pessoa aqui xinga o tempo todo. E xinga. Aí os pais que são cristãos falam assim, meu filho, você não pode xingar assim. Você é da igreja. Você não pode xingar assim. Não xingue. Aí na cabeça do menino, ele vai olhar e vai dizer assim, tá, cristão não pode xingar. Eu vou então me esforçar para não xingar, para ver se meus pais ficam tranquilos comigo. Aí ele começa a se esforçar realmente para não xingar. Aí ele fica, não posso xingar e tal. Aí os amigos dele tudo xinga. E ele tá ali acostumado naquela coisa e xinga, falando um monte de palavrão. Aí chega o ponto que ele fala assim, não vou para a igreja mais. Eu não consigo parar de xingar. Não faz sentido para mim. Eu não vou mais para a igreja. Aí então, digamos que esse jovem descobre o que está escrito em A Mensagem do Terceiro Anjo de 93, quando ele diz assim, ó. Cristo está aqui e você está aqui. Você xinga o tempo todo. Seus olhos estão voltados para você. E você já sabe que você xinga. O Espírito Santo já lhe falou que você xinga. Só que você não tem como mudar isso. Isso é verdade. Você não tem como mudar isso. É óbvio que você não tem como mudar. Não tem como você chegar dentro de você, pegar os palavrões e vomitar eles. Não tem como. Só tem uma maneira disso acontecer. Esse jovem começa a esquecer disso que ele faz. Como assim esquecer? Ele começa a ler a Bíblia. E ele começa a ler o Espírito de Profecia. Ele começa a ouvir pregações. Ele começa a botar em áudio o Desejar de Todas as Nações. E ele começa a pensar em Cristo. E Cristo para ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais maravilhosa, que ele vai amando a Cristo. Aí eu faço uma pergunta. Cristo fala palavrão? Não. Aí ele vai se habituando, olhando para Cristo. Cristo não fala palavrão e tal. Quando ele se der por si, ele já parou de falar palavrão. Sabe por que ele parou? Porque de tanto olhar para Cristo, ficar lendo ali, absorvido naquilo, como Cristo não fala palavrão, aquelas palavras que ele falava antes, ele não se habitua mais, porque Cristo não faz isso. Quantos de vocês já viajaram para algum estado que a fala, o sotaque era diferente? Pronto. Quanto tempo vocês passaram lá? Alguém passou mais de um ano nesse lugar? Pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você saiu de lá, você não carregou absolutamente nada da fala daquelas pessoas? Ou você carregou, ainda que fosse uma palavrinha daquele lugar, você carregou? Pronto. É isso aí. Então, olha sério. Eu vi isso na minha experiência prática. Quando eu viajei há uns 2 anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu fui para um lugar onde, para mim, a fala daquelas pessoas era muito estranha. O sotaque, né? E eu pensei comigo mesmo, eu nunca vou falar dessa forma. 1 ano bastou. E para mim já era comum falar igual a eles. Eu já falava e eu já não me via mais falando como antes, eu já achava muito formal. Minha mente mudou assim, ó. Mas por que mudou? Porque todos ao meu redor falavam igual. Todos ao meu redor falavam igual. E de tanto ouvir, o que aconteceu comigo? Eu me acostumei.
Precisou alguém chegar para mim fazer um sermão de 5 horas dizendo, olha, você não pode ficar achando que a gente aqui que fala dessa forma é ruim, porque a gente já fala isso o tempo todo, agora você tem que se habituar. Porque você... Precisou alguém falar isso para mim? Não. Você é cristão, tem que ouvir a cultura dos outros. Blá, blá, blá. Precisou? Existe uma lei em nossa natureza. Pelo contemplar, só estou sendo. Por que eu estou na igreja há anos, continuo com os mesmos pecados do coração? Essa é a evidência máxima que eu não estou contemplando. Olha o discípulo João. Se você for pegar o livro Atos dos Apóstolos, é lindo o que Ellen White fala sobre ele. Ela diz assim, ó, Cristo ele tinha 12, né? Os apóstolos. Só que ela fala que dos 12, haviam 3 que estavam mais aptos a receber de Cristo os mistérios dele. Então veja, Jesus amava todos, sim ou não? Sim. Mas havia 3, quem eram os 3? Exato, Pedro, Tiago e João. Desses 3, ela fala que eles eram os mais que mais se achegaram a Jesus. Mas ela diz que dos 3, havia um que se achegou mais ainda, que foi João. Ela diz que João, ele era uma pessoa que antes de Cristo, ele era irascível. Ele era uma pessoa que rebatia, ele não levava desaforo para casa. Ele era uma pessoa assim altamente, coração corrupto mesmo, coração maligno. Só que ela diz que quando ele conheceu Jesus, ele queria estar com Jesus em todo que é lugar. E ele só contemplava Jesus. Então, para João, só importava Jesus. Aí ela diz, de tanto contemplar Jesus, João foi transformado. E ele foi transformado de tal forma que ele é até conhecido hoje, né, como discípulo do amor, né? Porque a natureza dele foi completamente, foi assim, 180. Foi completamente transformada. Só pelo contemplar. Então, muitas vezes, a pessoa às vezes a pessoa entra até em contato no WhatsApp. Mas por que eu estou estudando essa mensagem há tanto tempo e não consigo mudar? Queridos, a resposta é única. É simples. Nós estamos conhecendo a teoria, Cristo em vós. Nós estamos conhecendo a teoria, eu preciso alcançar a perfeição em Cristo Jesus, perfeição de caráter, preciso vencer o pecado. Mas não há o básico. Ellen White fala que diariamente deveríamos tirar 1 hora, está escrito isso. 1 hora para meditar em Cristo. Aí o que a gente fala? 1 hora não dá não, eu tenho que resolver tanta coisa. Olha o que tem que fazer. Não dá. E Deus sabe que não dá. Claro que Deus sabe que não dá, mas Deus sabe também que você não tem como receber Cristo Jesus dessa forma. Então, o que nós precisamos é a coisa mais básica. Olhai para mim e vivei. Olhai e vivei. Olhai para mim e sereis salvos. Então, nós precisamos, amados, isso que é algo básico, a contemplação. Como é que acontece normalmente, muitas vezes? Isso pode acontecer na vida de cada um de vocês. Como é que acontece no nosso dia a dia? Olha o que Satanás disse. Encham eles de preocupações. Encham eles... Olha, Satanás sabe que o povo de Deus vai para o campo, sim ou não? Sabe ou não sabe? Satanás sabe que no Espírito de Profecia tem dizendo para ir para o campo? Tem ou não tem? Aí a gente olha e diz assim, não, Satanás vai fazer de tudo para você não ir para o campo. Sim, ele vai fazer. Mas se você for ler o que ele próprio falou em Testemunhos para Ministros, ele fala assim, ó, encham eles de terra. E você está lá, não, porque Satanás não quer que eu vá para o campo e tal. Não, queridos. O que Satanás não quer é que você tenha tempo com Deus. Se ele olha para você e vê você na cidade e é uma pessoa consagrada, ele sabe que se você for para o campo, você vai ter mais tempo com Deus. Aí ele vai atuar para você não ir para o campo. Mas se ele vê que você é uma pessoa que você vai para o campo e vai se absorver das coisas diárias, vai dizer, enche esse homem de terra. Não vai mudar nada. Você entendeu o princípio por trás de tudo? Comunhão. Consagração, queridos. Isso é muito importante. Então vamos continuar aqui, porque veja só. Tudo isso que nós estamos falando, nós estamos falando da esperança da glória. Eu estou tentando, pela graça de Jesus Cristo, né, o Espírito, colocar de forma prática. Para que não fique assim, por exemplo, a esperança da glória, Cristo é em mim a esperança da glória. O que é isso? É forma prática. É você diariamente contemplar a Jesus. Você pode, pela graça de Deus, chegar ao Senhor e falar assim, Senhor, diariamente eu vou separar o Espírito para você falar 1 hora. Então, Senhor, a partir de hoje, pela graça de Jesus, das 7 às 8,
vai ser o meu momento, em que ainda teve um homem, eu esqueci o nome dele agora, se alguém lembrar vai me dizer. Teve um homem que certa vez recebeu a visita da rainha da Inglaterra. Quem lembra dessa história? Ele recebeu a visita da rainha da Inglaterra. Só que quando ela chegou, ele estava no momento de oração. Isso, como é o nome dele? Isso. Ele estava no momento de oração e chegou a rainha da Inglaterra. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, diga à rainha que eu não posso ir lá agora, porque eu estou na presença do Rei dos Reis. Eu não vou trocar o meu momento com o Rei dos Reis pela rainha da Inglaterra. E às vezes não, sempre, a gente troca os nossos momentos por tantas outras coisas. E o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Até quando, queridos, nós teremos isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, é isso que nós precisamos. Tempo, consagração. Essa é a esperança da glória. E vocês vão ver que tudo isso que nós estamos falando, na continuação, vai bater perfeitamente. Olha o verso 3 agora. Romanos 5:3. Veja quanta coisa maravilhosa tem nas Escrituras. Romanos 5:3. E não somente isso. Ou seja, todos estão abertos aí em Romanos 5:3? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem se gloria na tribulação, levante a mão. Ué, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, veja só. Quando vem tribulação, a nossa natureza é natural de qualquer ser humano. É recuar. Porque nós entendemos que a tribulação é algo ruim. E claro, né? Ela vem e quando a gente olha é ruim. Mas o que ele entendeu? Que segredo é esse aqui? Que ele se gloriou na tribulação. Primeiro, antes de se gloriar na tribulação, ele se gloriou em quê? Na glória, na esperança da glória. E quem é a esperança da glória? Cristo. Ou seja, quando você tem... Isso aqui é um passo a passo de vida. Gente, isso aqui é tremendo demais. Isso aqui é um passo a passo de uma vida cristã vitoriosa. Por quê? Primeiro ele falou, você agora está se gloriando em Cristo. Você está em paz com Deus. Se você está em paz com Deus, tudo que acontece externamente a você, ainda que seja contrário a você, o que vai acontecer com você? Você vai estar em paz. Não porque você está em paz com a sua tribulação. Você está em paz porque há um Deus no trono. E você está em paz com Ele. E Ele disse que a sua vida está nas mãos dEle. Então ele agora vai dizer assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Agora ele vai dizer por que há glória na tribulação. E aqui, queridos, nós vamos entrar em uma coisa muito profunda. Olha, você vai ver agora por que ele se gloria na tribulação. Sabendo que a tribulação produz o quê? Isso aqui é tremendo demais. Olha só. A tribulação produz paciência. Então, quando você olha para Apocalipse 14, quando fala de 144 mil, o Senhor ele fala assim, aqui está a paciência dos santos, ou perseverança dos santos. O que produz a perseverança? O que produz a paciência? Tribulação. Agora, olha a coisa interessante. Wagner, ele falando sobre isso no livro Estudos em Romanos, ele vai tratar de um ponto. Mas antes de falar sobre isso, eu quero trazer um ponto aqui. Qual é a necessidade que o ser humano tem de paciência? Vamos ver Tiago capítulo 1. Vamos dar uma olhada aqui. Nós estamos indo no passo a passo da salvação, queridos. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Olha que coisa tremenda aí só. Tiago 1, verso 1 ao 4. Tiago 1, verso 1 ao 4. O que diz aí? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Diga, meu irmão. Tiago 1, do verso 1 ao 4. Isso. Na dispersão. Saudações. Meus irmãos,
Considerem por motivo de grande gozo o fato de passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E a paciência deve ter o quê? A ação completa, a fim de que o quê? Pronto. Preste bem atenção nisso. Olha só. Considerem por motivo de grande gozo o fato de passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. E a paciência deve ter a sua ação completa, a fim de que sejais perfeitos e íntegros. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. A paciência deve ter a sua ação completa. Vamos entender isso então na prática, porque ele está dizendo que você tem que se alegrar. A minha vida para perseverança. Perseverança. Perseverança ou paciência. Olha só que coisa. Wagner ele fala uma coisa muito profunda. Ele diz assim, ó, quando surgem tribulações na vida da pessoa, é comum ela manifestar justamente o contrário. Impaciência. Às vezes, alguém surge no seu caminho e aquela situação que acontece traz para você o que você considera uma tribulação. Quando isso vem, naturalmente, sabe o que surge no seu coração? Impaciência. Aí Wagner fala assim, ó, quando surge a impaciência, você olha para a tribulação e fala assim, ó, eu estou assim, mas olha aqui, ó, por que eu estou assim? É esse problema. Aí você começa a olhar para as situações e dizer que as situações fizeram com que você fosse impaciente. Aí Wagner fala, não, cego. A tribulação veio revelar a sua impaciência. Entendeu aí? Vou dar um exemplo prático. Todos já viram uma bananeira, né? Quando você pega um facão, uma coisa simples, se você der uma batida na bananeira, ainda que seja leve, o que é que você vai ver? Alguém já viu isso na prática? Só, você pega o facão e dá só uma batidinha assim, ó. Nada. O que é que vai sair? Você não vai ver um líquido saindo? Agora imagine se a bananeira tivesse boca e falasse, por sua causa está saindo um líquido de mim, não tinha esse líquido em mim. Faria sentido? A batida só fez o quê? Mostrar o que estava dentro da bananeira. E é isso que Deus faz. Deus, quando Ele te dá uma batida, que dói, que fere, Ele não está criando em você paciência. Ele está mostrando que dentro de você existem demônios. Preste bastante atenção no que eu estou dizendo. O espírito de profecia, se você for ver alguns textos da irmã White, talvez essa seria a próxima palestra que eu ia fazer. Mas eu acho que não vai dar. Eu tenho que ver como é que vai ser aí o decorrer. Mas preste atenção, pode ser de madrugada. Você sabia que a impaciência é um demônio? Não só a impaciência, mas o espírito de profecia fala que o egoísmo é um demônio. A inveja é um demônio. Então, o que Deus faz? Deus está olhando para você e vendo que você está na igreja há muitos anos, carregado de demônios. Só que você não percebe. E eu vou falar uma coisa e preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Se você morrer, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Se você morrer com esses demônios, você sabe que a mais ínfima das criaturas, uma criatura que o Adventista do sétimo dia tem repulsa. Tem uma criatura que o Adventista do sétimo dia tem repulsa por ela, mas essa criatura, no juízo, iria se levantar, iria condenar o Adventista. Você consegue imaginar que criatura é essa? Que animal é esse? O porco. Aí você fala assim, como assim? O que tem a ver o porco me condenar? Eu sou Adventista, nunca comi carne de porco. Preste bastante atenção nisso. O espírito de profecia diz que esses maus traços de caráter são demônios. Por exemplo, Judas, ele carregava dentro de si o espírito de inveja. Ganância. Ellen White fala que aquilo que ele carregava era um demônio. Só que ele carregava aquele demônio, mas ele sentia aquilo? Ele sentia pavor pelo demônio? Não. Ele se sentia mal com aquele demônio? Não. Estava vivendo a vida dele normal. Seguindo com Cristo, andando com Cristo, pregando o evangelho. Judas pregava ou não pregava o evangelho?
Pregava, mas estava com demônio. Aí o que aconteceu? Olhe para o Gênesis agora. Quando você olha para o Gênesis, parece que Deus... A gente sabe que Deus é sábio, mas quando você vai ler assim, você fica sem entender por que Deus deu um juízo à serpente. O que a serpente tinha a ver? Mas por que Deus deu um juízo para a serpente e ele não deu só para Adão e Eva? Por que ele disse para a serpente... Quem sabe como era a serpente no Éden? Ellen White fala como era. E como eram as asas da serpente? Qual era a cor das asas? O que acontecia quando ela batia as asas? Reluzia o quê? Arco-íris. Era a coisa mais linda, era um espetáculo. Só que quando Satanás entrou na serpente, quando Deus deu o juízo, ele tirou as asas da serpente. Tirou ou não tirou? E qual foi o juízo da serpente? Vai? Mas, pô, a serpente é um animal, gente. Só foi usado, o que tem a ver? Queridos, o Espírito de Profecia fala que os animais foram dotados com certo nível de inteligência, sim ou não? Sim. Agora imagine no juízo. Deus deu o juízo à serpente. Quando em Gadara, Jesus expulsou os demônios, para onde os demônios pediram para ele ir? Para os porcos. Ellen White fala que quando os demônios pediram para eles irem para os porcos, é porque Satanás sabia, está escrito no Desejado isso, ele sabia que se eles fossem para os porcos, a pregação do evangelho naquela região seria barrada. Por quê? Porque ele sabia que os porcos ali naquele lugar era motivo de dinheiro. Então, tem vezes que Satanás, eu fiquei tão maravilhado quando eu li esse capítulo, tem vezes que Satanás ele projeta alguma coisa contra nós e diz, agora já era. Mas o poder dos demônios está subjugado ao poder de Cristo. Veja, Satanás, no plano infernal dele, ele pensou, se eu for para os porcos, já era para Jesus. E de fato, Jesus não pôde entrar em Gadara, sim ou não? Jesus não entrou. Mas sabe o que ela diz? Mas justamente esse fato de ter entrado nos porcos fez com que a mensagem avançasse em Gadara como se nunca fosse possível antes. O fato deles terem ido para os porcos, sabe por quê? Jesus não entrou, mas disse assim, ó, volte e anuncie para todo mundo. O próprio endemoniado foi lá dar o testemunho. Jesus é maravilhoso. Qual é o propósito de Deus em enviar a tribulação? Para que você exercite a paciência. Então, a tribulação, ela revela a sua impaciência. Então, deve haver o quê? Uma conversão. A tribulação, ela é enviada para te trazer paciência. Depois que a paciência é gerada, vem outra coisa aqui que é necessário. O que é necessário? O que a paciência gera em você? Não, antes da esperança tem uma coisa aí. Pronto, anote aí, por favor. Verso 4. Romanos 5, agora o verso 4. Porque no verso 3, disse que a tribulação produziu a paciência. Agora que a paciência obteve sua ação completa, e você é uma pessoa paciente, agora vem o verso 4. A paciência vai gerar o que em você? Olha só, vamos entender isso aqui na prática. No livro Estudos em Romanos, no finalzinho do capítulo 5, no início do capítulo 5, Wagner ele explica assim, ó, o que é essa experiência. Então, eu vou trazer para a prática para a gente entender. A paciência, ela gera em você experiência. O que é experiência? Experiência com Deus. Experiência de se apegar a Deus. Experiência de se apossar das promessas de Deus. Por isso, queridos, eu quero trazer isso aqui que eu creio que vai ajudar muito na sua vida espiritual. Vocês entenderam que a palavra, ela cria o que ela fala no momento em que ela é citada? Sim. Mas você vai se deparar no seu dia a dia que você vai orar por alguns assuntos e vai passar dias, vai passar meses e parece que a resposta não vem. Aí você começa a se perguntar, mas a palavra não cria? Assim, no momento que eu falo a palavra não cria aquilo? Cristo não se importa comigo? Sim, se importa. Mas Cristo está olhando para você e vendo várias coisas que precisam ser retiradas. Aí ele permite você passar por tribulações dentro daquilo que você está pedindo.
E aí você vai ter que exercitar a paciência dentro daquilo, e aí essa paciência vai gerar em você uma experiência com Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então é por isso que você está orando. Ah, mas eu estou orando pelo meu familiar há tanto tempo. Ah, Senhor, eu estou orando pela conversão daquela pessoa. Mas, Senhor, que coisa terrível. Essa pessoa não se entrega ao Senhor. E aí quando Deus aí vai e manda a mesma pessoa para você, para sua casa, e acontece uma situação que você começa a ficar com raiva da pessoa. Porque você não entendeu que aquela pessoa que você está orando, Deus mandou ela lá para exercitar a sua paciência e para exercitar a sua experiência com Ele, para você entender que quem vai fazer a obra é Ele. Tá entendendo a situação? Então, é isso, esse é o passo a passo espiritual, queridos. É isso que abre os nossos olhos. Você já reparou que a pessoa por quem você mais ora, muitas vezes é a pessoa que mais te traz tribulação? Tá entendendo agora a situação espiritual? Então, mas por que Deus faz isso? Para que, através disso, você tenha experiência com Ele. Ok? Então, isso é muito importante. Então, veja que a paciência deve ter a ação completa. E depois, a paciência gera a experiência com Deus. E agora que você tem experiência com Deus, qual é a próxima coisa que é gerada em você? Esperança. Eu quero falar sobre esperança aqui, queridos. Olha só. Eu vou dar um exemplo aqui agora no Mar Vermelho. Olha que coisa tremenda. Nós poderíamos agora passar horas só falando sobre isso. Mas veja só. Wagner, no Vivendo pela Fé, fala uma coisa que eu nunca me esqueci. E eu quero falar essa frase para que você guarde isso para sempre. Olha só. Ele diz o seguinte. Digamos que você está orando por algo, você está vivendo alguma coisa que você sabe que é a vontade de Deus. Então você está orando por alguém que você quer que aquela pessoa se converta. Mas você já entendeu agora por que muitas coisas estão acontecendo. Aí você chega em um ponto que você fala assim, não tem mais saída, mas agora você tem experiência com Deus. E agora que você tem experiência com Deus, você agora tem esperança. Por que você tem esperança? Porque você sabe que o Deus de Israel continua sendo o mesmo Deus. Aí Wagner fala uma coisa, e agora eu quero abrir uma história bíblica que eu não posso deixar de falar sobre isso. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho, porque eu quero falar muito sobre isso. Eu vou até que horas aqui, John? Nem sei. Vou até meio-dia, gente. Louvado seja Deus. Olha só. Para não, continua. Vamos lá que a gente está no plano espiritual aqui. A gente está vendo as palavras de Deus de uma forma... Olha só. Ele diz o seguinte, ó. Imagine que você está diante do Mar Vermelho. Deus disse, ó, eu vou caminhar vocês por aqui. Aí você passa no Mar Vermelho. Tem como passar o Mar Vermelho? Não. Aí você olha para o mar e fala assim, eita, fechou foi tudo. Não tem mais como passar esse mar. E agora? Aí Moisés, rapaz, agora eu vou orar, vou clamar ao Senhor, porque Deus trouxe a gente até aqui, como é que a gente não vai passar? Aí Moisés vai orar. Aí Deus fala assim para Moisés, Moisés, precisa que eu fale mais? Diga ao povo que... Aí Wagner fala uma coisa, queridos, que eu agora uso isso para sempre na minha vida. Ele diz assim, ó, quando Deus disse, marche, o mar não estava aberto. O mar estava aberto? Não estava. Mas quando Deus disse, marche, aí Wagner fala assim, ó, se o mar não se abrir, se o mar não abrisse, o povo andava sobre as águas. Você entendeu isso? Eu vou repetir, porque essa frase, quer dizer, é a frase da minha vida. Se o mar não abrir, eu vou andar sobre as águas. Então, entenda isso. Tudo isso são experiências com Deus.